Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos hoje ver juntos a mensagem de número 150. E essa mensagem tem o título de Aguilhão. Não, mais de um. Aguilhões. O que são aguilhões? Aguilhões são pontas de ferro que se espetam no gado para fazer ele andar. Entre outros significados parecidos, espinhos, não é? Então, sabe aquela ponta que, quando a gente sente, a gente não quer, se estiver parado e aquela ponta ficar ali nos espetando, a gente vai ser praticamente obrigado a sair dali, porque não quer ficar ali o quê? Recebendo aquelas pontadas, não é? E o termo que ele vai usar, recalcitrar contra aguilhão. Ora, exatamente o fato de nós não queremos ficar ali sendo espetados, né? Recalcitrar é resistir, é se opor àquilo que chega, de uma forma, né, de insistência. Não vou sair daqui, não vou sair daqui, só que não adianta, o aguilhão está ali. E ninguém é aquela história de não querer dar murro em ponta de faca, não é? Então a gente não quer ficar ali recebendo aquela espetada, então vai chegar uma hora, a gente não quer ficar se opondo àquilo. Nós não queremos recalcitrar contra o aguilhão. Por quê? Porque isto fere, isto dói. Então nós precisamos sair da zona de conforto em que muitas vezes estamos. Vamos imaginar aquele boizinho, está lá, deitadinho, aí chega o dono do boi, né? Vamos dizer que ele seja usado como animal de tração para arar a terra, né? Então vamos lá, vamos trabalhar. Ele vai e dá aquela pontada no boi para que o boi saia daquela... Não estou dizendo que é bacana, estou dizendo que acontece, não é? Então, quando é que na vida, e será que na vida nós também assumimos determinadas posturas de acomodação e a vida vem e também nos dá aquelas espetadas para que a gente saia desse estado de acomodação e nós, porque não queremos ficar ali sendo espetados, muitas vezes imaginemos aqui, estamos num caminho largo, cheio de perigos de um lado, perigos do outro. Se for posto um espeto aqui e um espeto aqui, o que vai acontecer? Nós vamos acabar mantendo o rumo, porque toda vez que nós formos para o desvio de um lado, vai vir um espeto dizendo assim, sai daqui, que aqui não pode, aqui é perigoso, aqui você vai se arrepender depois. E aí a gente pode ser que vá para o outro lado, aí tem um outro aguilhão aqui, espetando, fazendo com que a gente acabe mantendo o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Não ainda porque é isso que desejamos, mas porque a vida dá aquele empurrãozinho, aquela ajudinha. Nós estamos fazendo esse preâmbulo, vamos chamar assim, apenas para não ficarmos interrompendo a ideia de Emmanuel, para explicar isto e já entrando no assunto com esse entendimento, vai ficar muito mais fácil de nós entendermos a mensagem. Então, o versículo destacado por Emmanuel está em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro de
de situações que acontecem após a crucificação de Jesus. No entanto, as palavras do versículo são de Jesus. Como é que Jesus pode estar falando se ele já tinha ido embora daqui, fisicamente falando? Mas nós vamos ver que é o que se dá no encontro de Jesus com Saulo de Tarso, no caminho para Damasco, quando ele sai de Jerusalém e vai para Damasco, na estrada de Damasco, e lá ele encontra com quem? Com Jesus. E a partir desse momento ele passa de Saulo a Paulo. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5. E lá esse aqui é apenas o final do versículo 5, porque o versículo 5 diz o seguinte: e ele disse: quem és, Senhor? Esse ele é Paulo, não é? Quem és, Senhor? E disse o Senhor, disse Jesus a Paulo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aí nós já vamos entendendo o que Jesus está querendo dizer a Paulo. E então vejamos que o que Emmanuel destaca do versículo é exatamente o final. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora nós já sabemos que esses aguilhões são aquelas pontas que são usadas para fazer o animal sair do lugar, fazer ele se mover, e outros tipos de espinhos também. E o recalcitrar quer dizer resistir, opor-se de forma obstinada a uma coisa, a uma situação ou a uma pessoa. Vejamos então os comentários de Emmanuel sobre essas palavras de Jesus. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O caminho evolutivo, diz Emmanuel, está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Ele vai os aguilhões, as situações que nós enfrentamos, não nos deixam ficar no caminho do desvio. Às vezes a gente pensa assim, mas ficou muito tempo no desvio. Nós somos imortais, não vamos esquecer isso. O que é muito tempo para um espírito imortal, não é? Então, de outro modo, se não estivesse o nosso caminho evolutivo cheio de aguilhões, diz Emmanuel, nós não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros de seu amor infinito, estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos, como a Terra. Então, isso que ele falou antes é para os outros espíritos dos outros mundos que estão em condição evolutiva diferenciada da nossa. Mas ele diz que, entretanto, existem círculos numerosos como a Terra. Então, existem muitos outros planetas de provas e expiações como a Terra que abrigam espíritos imperfeitos como nós. Existem círculos numerosos como a Terra em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Puro estado de acomodação. Estou aqui na ilusão,
tudo é matéria, eu vou me mergulhar nos prazeres da matéria e deixo o resto para lá. Perante tal inércia, imobilização, né? Está lá parado, inércia. Perante tal inércia, os mensageiros da providência divina, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra. Que sombra é essa? Sombra da imperfeição. Então, nós estamos estacionados à sombra da nossa própria imperfeição. E são, então, os responsáveis por nós, os espíritos superiores, que cuidam da humanidade terrestre, fazendo eles o que a providência divina faz conosco. Então, eles são aqueles que providenciam para que a lei de Deus vá se cumprir como se deve junto a nós, né? A lei do progresso. Então, as situações vão ser fornecidas para que possamos progredir. Perante tal inércia que nos configura na nossa imperfeição, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação, nossa, né? Dos que estacionam na sombra, esses mensageiros promovem recursos para que se verifique o despertar. E aí a gente lembra muito bem do despertador. Nós estamos lá quietinhos e o despertador é uma excelente figura de um aguilhão. Pá! Tum! Bota aquele despertador bem alto, aquele antigo. Quem que aguenta ficar deitado com aquele tocando? Não faz sair do lugar? Vai sair do lugar. Hoje em dia bota aquela musiquinha. Plim, plim, plim. A musiquinha entra nos sonhos e a gente continua e vai embora. Bons eram aqueles antigos, né? E ninguém aguenta ficar deitado dormindo com aquilo. É um aguilhão. Comparativamente, obviamente, falando. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas se lhe dirijam aos braços paternais. Então Deus dá tudo. A única coisa que ele pede é que as criaturas, nós, vamos ao encontro dos seus braços paternais. Ah, mas eu quero ir ao encontro dos braços paternais de Deus. É simples, é só fazermos a sua vontade, usarmos o nosso livre-arbítrio de acordo com as suas leis. Essas leis estão na nossa consciência, eu posso dizer, estão na minha consciência, mas estão na minha consciência profunda, eu não me lembro delas. Podemos recorrer, então, ao livro dos Espíritos. Lá estão as leis divinas ou leis naturais. Essas leis. Continua, e resumindo, só aqui um parênteses, na verdade, qual é a lei que resume todas as leis? Das leis de Deus. A lei de amor, justiça e caridade. Essa é a lei que resume todas. A lei de amor, justiça e caridade. Está lá em O Livro dos Espíritos. Então Deus só nos pede que nos dirijamos aos seus braços paternais. Esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Entendemos bem? Quem é que está na produção da nossa história aqui de encarnados? Esses espíritos que do plano mais alto organizam as situações que visam nos levar ao despertamento. Despertamento de quê? De que sigamos
as leis de Deus e indo ao encontro dos braços paternais de Deus, estaremos em seu reino, no reino de Deus, que é o reino da paz, que é o reino da plenitude, esse reino do qual Jesus veio nos falar. Então, esses emissários divinos organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Quem são os seus tutelados? Nós. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. Incitamentos são os recursos. Quais são? A riqueza e a pobreza, a fealdade, feiura, e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. A gente entende bem quando é riqueza e beleza, né? Riqueza, beleza, inteligência, isso a gente entende. Ai, que maravilha, que oportunidade fantástica que está vindo de Deus, obrigado, Senhor. Mas quando vem pobreza, luta, dor, e a gente entende como aguilhão, mas não entende que esse aguilhão seja oportunidade, não. Como a gente não entende que uma riqueza, uma beleza, uma super inteligência seja um aguilhão. A gente acha que é só uma bela oportunidade, mas não percebe que aquilo é para nos levar para o bom caminho. Mas pode ser que mesmo com os aguilhões a gente recalcitre, mesmo que não seja por muito tempo. Aí de novo entramos, o que é muito tempo? Ah, mas ele ficou recalcitrando 600, 700, 800 anos, isso é muito tempo. Para um espírito imortal é muito tempo. Né? Precisamos ajustar a nossa ideia de tempo, por mais que tenhamos esse impulso de querer entender de acordo com o parâmetro que temos como encarnados. E aí, muito tempo, 80 anos é um enorme tempo. Né? Se alguém vive 95, 80 é tempo à beça. Mas nós somos espíritos imortais. Estamos apenas temporariamente na carne. Então, 80 anos não é nada. Não é nem uma gota no oceano. É muito menos que uma gota no oceano. Né? Então, nesse programa, Jesus criou os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. Riqueza, pobreza, fealdade, formosura, sofrimento, luta, são os aguilhões instituídos pelo Cristo a nosso benefício. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando oportunidade bendita. Como que eu posso ver nessa doença, nesse problema, no desemprego, na situação que chega, nesse parente difícil, nesse familiar, às vezes não é nem um parente, uma coisa, né? Uma ligação mais distante na família, mas um parente próximo, né? Um filho, uma mãe. Como eu posso ver esse problema terrível como uma oportunidade bendita? Quando nós nos entendemos como espíritos imortais, reencarnados para passar por provas e expiações, a fim de nos melhorarmos moralmente na nossa vida imortal. Então nós temos que ajustar não apenas a noção de tempo, mas a nossa noção de existência. Nós estamos temporariamente aqui, mas nós existimos desde há muito tempo e vamos continuar existindo para todo o sempre. E o nosso objetivo aqui qual é? É aprendermos a sermos melhores, pessoas melhores, desenvolvermos em nós
essa lei que resume todas, a lei de amor, de justiça e caridade. Dentro daquela máxima, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, como a si mesmo. Nosso Emmanuel continua dizendo assim: analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Emmanuel, você é incrível. Analisa a tua vida, já que cada uma das vidas deste mundo tem uma situação extremamente particular. Então, nós não devemos ficar analisando a vida do outro, porque não vai nos resolver. Vamos analisar a nossa. Analisa a tua vida. Situa, ou seja, onde que estão ali? Ali tem um aguilhão, aqui um aguilhão, aqui tem um aguilhão. Situa os teus aguilhões. Vamos mapear os aguilhões. E não te voltes contra eles. Por quê? Porque eles são estímulos para nos manter no caminho da porta estreita. Se um espírito, conclui o nosso Emmanuel, da grandeza de Paulo de Tarso, não podia recalcitrar as palavras do próprio Cristo, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Então ele não podia recalcitrar, e era um espírito de uma força, Paulo, não é? Muito grande, de uma paixão muito grande em servir a Deus. Serviu conforme acreditava no judaísmo e depois percebeu as coisas de forma diferente na medida em que se encontrou com Jesus e seguiu de forma apaixonada também, como ele não é, forte no serviço junto à propagação do Evangelho como cristão que ele se propôs a ser. Sim, tinha uma força muito grande, mas também nós temos a nossa. Mas precisamos fazer isto, né? Onde estão as situações que me instigam a ser melhor? É aqui que eu estou sendo provocado a ser cristão. É aqui que eu estou sendo provocado a ser virtuoso. Às vezes não é isso que eu quero, não. Mas eu estou sendo provocado porque eu sei o que é certo e o que é errado. Não é fácil? Claro que não. Daí aquela vontade de continuarmos fazendo com que o despertador não está tocando, mas ele toca tão alto que não dá para recalcitrar. Então precisamos ouvir o nosso querido amigo espiritual Emmanuel, que cada vez mais querido, e esse ainda é o primeiro livro que estamos vendo, e refletirmos bem, com muito carinho, sobre como estamos entendendo as situações difíceis que nos chegam e o que elas realmente estão querendo de nós. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção desta encarnação, pela bênção do nosso anjo guardião. Abençoa-o, Senhor. Pelas bênçãos que recebemos em família, em saúde, em recursos materiais, ou muito ou pouco. Te agradecemos. Que esses estímulos que nos chegam e que muitas vezes interpretamos como aguilhões dolorosos possam ser usados por nós em nosso próprio benefício. Abençoa-nos os esforços, Senhor Jesus. Ajuda-nos a nos lembrarmos da prece, nos momentos difíceis em que precisamos nos fortalecer. Que a Tua paz, Jesus, permaneça
permaneça nos nossos corações, sendo cultivada com muito cuidado e carinho. Obrigado por tudo, Mestre amado. Abençoa os nossos irmãos todos deste mundo, em especial os que se encontram em sofrimento. Obrigado por tudo, Mestre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos juntos, mais uma vez, com o programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.